Olá, meu nome é Fernando Félix, bem-vindos ao Web Talks. Hoje comigo eu tenho António Moreira, professor do Departamento de Educação de Ensino à Distância da Universidade Aberta. Olá António, obrigado por ter estado aqui connosco. António, o que é a Universidade Aberta? Fernando, em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite para estar presente aqui nesta conversa e para dialogarmos um pouco sobre aquilo que tem feito a Universidade Aberta e aquilo que hoje representa o paradigma de educação digital em rede na nossa sociedade. A Universidade Aberta é uma universidade que tem mais de 30 anos e, portanto, aquilo que a Universidade Aberta tem feito enquanto instituição de ensino superior pública tem sido dar uma oferta formativa que contempla diferentes graus académicos a nível quer da licenciatura, quer de mestrado, quer a nível de doutoramento e, portanto, aquilo que a Universidade faz é desenvolver os seus processos de ensino-aprendizagem na modalidade de educação à distância. Obviamente que a Universidade, tendo nascido e sido fundada em 1988, passou por várias gerações de educação à distância e aquilo que aconteceu em 2007 foi a sua virtualização. Entramos numa geração de educação à distância onde as plataformas digitais começaram, digamos assim, a ser os palcos, a ser os cenários, a ser os ambientes onde os estudantes e os professores interagem e comunicam para desenvolver o processo educativo. E, portanto, a esse nível, aquilo que a Universidade tem feito desde 2007 tem sido um processo de ensino-aprendizagem que se vai desenvolvendo nos mundos virtuais. E, portanto, sabendo exatamente que hoje estamos numa sociedade digital, numa sociedade em rede, uma sociedade conectada, aquilo que a Universidade faz é desenvolver processos educativos exatamente nesta lógica de um paradigma de educação digital em rede. E, portanto, a esse nível é uma universidade verdadeiramente inclusiva, porque não tem fronteiras espaciais, nem tem fronteiras temporais, porque os seus processos, aquilo que foi o desenvolvimento do seu modelo pedagógico virtual desde essa altura, faz com que efetivamente seja uma universidade que tem processos pedagógicos flexíveis, que seja inclusiva, que tenha, digamos assim, o princípio da inclusão digital, que tenha uma linha de força daquilo que é um processo centrado no próprio estudante, onde aquilo que é verdadeiramente importante é a interação que se estabelece quer com os conteúdos que são produzidos, conteúdos audiovisuais, conteúdos multimédia, conteúdos escrito e aquilo que é a verdadeira essência da educação, que é a comunicação que se estabelece entre os atores humanos, ou seja, entre os professores e os alunos. Portanto, eu diria que uma das linhas de força da própria universidade passa por esta interação, não apenas com os conteúdos, mas sobretudo com os alunos e, portanto, com a comunidade educativa, e o grande objetivo tem exatamente a ver com aquilo que é a construção de comunidades virtuais de aprendizagem que não estão, digamos assim, limitadas a um espaço geográfico, mas que de certa forma expande aquilo que é a realidade da própria lusofonia. Portanto, a própria universidade tem estudantes da região de diferentes continentes, portanto, quer de África, quer da América do Sul, nomeadamente a nível do Brasil, quer onde estejam, digamos assim, cidadãos portugueses que queiram aceder àquilo que é a plataforma digital da universidade, que tem um campus virtual, mas que depois, obviamente, tem outras plataformas e ambientes onde os alunos vão interagindo e comunicando. Ao longo deste tempo, esta democratização do acesso ao ensino foi um desafio, não é? E este desafio, a Universidade Aberta esteve sempre ao lado desta tentativa de democratizar para todos. O facto de estar virtualmente foi essa tentativa. Quais foram os maiores desafios que o António já passou neste período de encontrar diferentes territórios, regiões diferentes, as zonas mais rurais, mais afastadas, sem acesso às vezes a partes tecnológicas? Como é que têm sido estes desafios ao longo do tempo? É muito estimulante, efetivamente, trabalhar numa realidade que é diferente daquela que nós estamos habituados do ponto de vista do que é uma universidade mais convencional que tem uma matriz de existência na geografia física. E, portanto, a Universidade Aberta, tendo a sua matriz de existência numa geografia virtual, e eu gosto muito de trabalhar com o conceito de geografia, porque claramente nós estamos a falar de espaços, estamos a falar de ambientes, sejam eles virtuais, digitais ou analógicos, mas são espaços, e portanto há muitas vezes esta visão redutora de que o digital é apenas uma ferramenta.
E, portanto, nós temos que cada vez mais pensar no digital como uma zona ambiental, uma zona que nós habitamos, porque efetivamente nós somos entidades e, portanto, não somos artefactos, apenas esta dimensão mais da tecnologia não é apenas um artefacto tecnológico, mas é claramente um ambiente que acaba, neste momento, por ser algo que tem que ser habitado. E basta ver um pouco, e eu já vou responder à sua questão, não estou a fugir à questão, mas se nós pensarmos exatamente naquilo que têm sido as orientações até internacionais, basta estar um pouco atento àquilo que foi o plano de educação digital que a Comissão Europeia lançou no início da pandemia, que falávamos naquilo que é o seu objetivo principal, que é a criação de um ecossistema de educação digital. E agora, mais recentemente, o último relatório da educação da Unesco fala no novo contrato social da educação e que no seu capítulo 7 fala em novos espaços e novos tempos de educação e que diz que para nós termos, digamos assim, uma educação de qualidade, temos que conectar ambientes naturais, ambientes construídos e ambientes virtuais. Ora, isto mostra-nos exatamente o que é a complexidade de um ecossistema que deve ter diferentes ambientes, que deve ter habitantes, e hoje é muito interessante pensar exatamente um dos grandes desafios é se nós efetivamente temos atores humanos no processo. Eu diria, Fernando, que hoje nós temos atores não humanos que têm uma linguagem sintética, que dialogam com os atores humanos e, portanto, estamos a falar aqui daquilo que é um diálogo que tem que se estabelecer de proximidade entre uma inteligência humana e uma inteligência artificial, vendo exatamente a inteligência artificial não como o tal artefacto, a tal ferramenta, mas exatamente como um co-criador, como um agente, como um ator e um autor, não é? Não é só um ator, é claramente um autor, porque nós vemos que este ator ajuda-nos a criar conteúdos, ajuda-nos a criar recursos, ajuda-nos nos processos de avaliação e ajuda-nos a construir o conhecimento com os nossos alunos. Portanto, a Universidade Aberta, e agora respondendo um pouco mais à sua questão, teve sempre esta ambição de chegar a todos. E este chegar a todos é exatamente isso, pensar naquilo que é a dimensão de uma geografia virtual que não tem um espaço definido do ponto de vista da geografia física e de perceber que, independentemente de ser uma zona urbana ou uma zona rural, isso não é relevante. O mais relevante é ter conectividade e ter rede. Porque, portanto, aquilo que é importante é termos estudantes, termos atores humanos conectados e em rede. Porque uma coisa, e que quando nós falamos nos investimentos que são feitos, uma coisa é o investimento na infraestrutura tecnológica, outra é o investimento, sobretudo, na conectividade. E se, por um lado, nós sabemos que o digital tem uma dimensão de inclusão extraordinária, por outro lado, pode ser exclusiva desse ponto de vista de conseguir afastar as pessoas do processo, porque a rede não está lá. E, portanto, aqui parece-me que o que vai acontecer também, e portanto é que tendo esta visão de democratização e de conseguir efetivamente chegar a todos e a todas, e uma das coisas aqui importantes é perceber que a Universidade Aberta, na sua fundação, ela é criada para responder à necessidade da educação de adultos, portanto, de cidadãos que tinham interrompido o seu percurso académico e que, obviamente, acabaram por entrar no mercado laboral e que havia a necessidade de dar continuidade a essas pessoas do ponto de vista do seu percurso académico combinado, vamos dizer assim, com a sua atividade profissional. E, portanto, tendo uma plataforma, tendo um modelo onde a flexibilidade é um dos seus pilares, isso permitia, através de uma comunicação assíncrona, e permite, atualmente, que as pessoas possam, os cidadãos, os nossos estudantes, possam estar a trabalhar e terem noutros tempos continuar a estudar através da comunicação assíncrona que de facto tem esta amplitude e portanto isso sim é uma das suas linhas de força e das ambições da universidade, é formar cidadãos e portanto nós temos metas ambiciosas em termos europeus, em termos nacionais, daquilo que é a formação, por exemplo, num espaço curto de tempo e há um programa, ou melhor, uma legislação específica que foi criada, o Regulamento Jurídico da Educação à Distância em 2019, onde coloca a Universidade Aberta como um player principal, com a ambição, e isto foi, digamos assim, algo que foi acordado com o governo, que agora já não é o mesmo, mas com aquele governo e que existe uma legislação, de formar 50 mil adultos num período de anos, estamos a falar até cerca de 2030, de haver essa ambição. E, portanto, obviamente, a Universidade Aberta, estando com o seu foco naquilo que é a educação de adultos e tendo esta
esta ideia de democratização do acesso à educação, obviamente que é extremamente estimulante e desafiante e é, de certa forma, muito positivo também continuar ou a trabalhar nesta universidade que tem exatamente esta matriz. António, ainda na onda da inclusão, há pouco estávamos a falar sobre o projeto onde o António está envolvido, que está relacionado com o ensino na parte prisional, não é? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Fernando, esse é verdadeiramente um projeto estimulante que vem na sequência daquilo que tivemos a falar, porque um dos objetivos principais deste projeto é claramente a inclusão digital e, por outro lado, aquilo que é a possibilidade de levar a educação a grupos socialmente vulneráveis, que neste caso estamos a falar da população prisional. Partindo do pressuposto que a educação é um direito universal, independentemente da situação onde nos encontramos, aquilo que foi, digamos assim, um desafio para a própria Universidade Aberta e aquilo que é a sua missão, tinha a ver exatamente como é que nós conseguimos levar cursos de ensino superior até aos estabelecimentos prisionais em Portugal. E, portanto, aqui a ideia foi, não é como é que os alunos se deslocam a uma universidade de matriz física, mas como é que a educação, através da conectividade e através do sinal digital, conseguiria atravessar muros e as grades dos estabelecimentos prisionais. Portanto, em 2014, e portanto já passaram aqui alguns anos, cerca de uma década, eu fui desafiado a ir ao estabelecimento prisional de Custóias, portanto aqui no Porto, para falar na Semana de Educação. E foi aí que eu contatei um pouco a realidade dos estabelecimentos prisionais, porque nós tínhamos lá 2 alunos do curso, lembro-me perfeitamente, do curso de Ciências Sociais, que vieram ter depois comigo no final dessa sessão e que me disseram: professor, tem que nos ajudar, tem que nos criar condições para que nós consigamos estudar de uma forma efetiva, porque nós temos um acesso muito limitado àquilo que são os recursos para estudar. E foi aí que, efetivamente, a faísca despertou, exatamente porque percebi que nós tínhamos a obrigação, se nós estamos a falar de uma instituição direcionada para o público adulto, para a inclusão, para aquilo que é a democratização da própria educação, este era um público que claramente não podia ficar excluído, até porque estamos aqui a falar de uma questão importante que tem exatamente a ver, para além da inclusão digital, da reinserção social. E, portanto, obviamente que nós, quando queremos, estamos a falar de cidadãos que cometeram um erro, mas têm direito a reabilitar-se e, portanto, a formação e a educação, sendo transformadora, acaba por ser aqui fundamental. E, portanto, a universidade, sendo uma instituição de ensino superior que oferece cursos de graduação, a nível, por exemplo, da licenciatura, obviamente que aqui nós apercebemos que havia 2 estudantes a trabalhar sem qualquer tipo de apoio da plataforma digital, portanto, verdadeiramente analógico, com manuais, e, portanto, faziam os exames, e, portanto, aquilo que eu achei que seria fundamental era colocar esse desafio à Universidade Aberta, e vamos assinar um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para conseguir criar um campus virtual, até porque, obviamente, inspirado, e as leituras que fui fazendo, percebi que já existiam experiências noutros países europeus com outras universidades abertas. O caso, por exemplo, da Open University em Inglaterra, com a UNED em Espanha, também instituições públicas de educação à distância, que já tinham experiências neste domínio. Portanto, aquilo que eu fiz foi estudar, perceber exatamente o que é que se estava a passar noutros países e, com base nisso, desafiei a nossa reitoria a criar e desenvolver um campus virtual especificamente para a população reclusa. E, portanto, para também não demorar muito na minha resposta, desde a assinatura do protocolo em 2016, nós passámos por diferentes fases. Houve uma fase de piloto, digamos assim, onde esse campus começou a ser desenhado completamente offline, inicialmente, sem rede, fazendo clonagens da plataforma, mas que depois eram limitadas porque não eram atualizadas constantemente, mas já havia uma introdução do digital. E aquilo que depois nós fizemos numa segunda fase, até com o apoio da Fundação PT, e portanto e aqui com uma empresa também do Norte, que a JP e Capa, que nos deu também alguns portáteis, começámos a fazer o tal projeto piloto em 3 estabelecimentos do Norte. Portanto, este projeto nasce claramente aqui no Norte, no estabelecimento prisional de Custóias, no estabelecimento prisional de Passos
Ferreira e no estabelecimento prisional de Val de Sousa e depois estendido também para o feminino de Santa Cruz do Bispo. Portanto, podemos dizer que a rede começou com 3, 4 estabelecimentos prisionais e hoje, atualmente, nós temos 18 estabelecimentos prisionais, de cerca de 50 que existem em termos nacionais. Portanto, nós temos uma população de cerca de 10 mil reclusos em Portugal, reclusos e reclusas, e aquilo que nós temos hoje é uma comunidade, de facto, de estudantes reclusos em cerca de 18 estabelecimentos prisionais, e temos a falar, obviamente que o número não é muito elevado, mas também estamos a falar da frequência de cursos de ensino superior. Nós sabemos que os níveis de literacia académica dos reclusos são bastante baixos, mas já neste momento é um orgulho poder dizer que temos mais de uma centena de estudantes reclusos a frequentar cursos de licenciatura na área da gestão, das ciências sociais, da história, das ciências do ambiente e, inclusive, estudantes a nível do mestrado. Uns que inclusive começaram, estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu ali no EP de Custóias, de um aluno que fez a sua licenciatura em gestão e que está neste momento em fase de conclusão do mestrado também em gestão. Portanto, que está a fazer todo o seu percurso académico e que está, obviamente, motivado quando sair em liberdade para desenvolver o seu percurso profissional. Portanto, obviamente que este é um projeto que, de certa forma, é o ADN da Universidade Aberta, que tem exatamente esta ideia da inclusão digital que eu há pouco referi, ligada à reinserção social, a uma democratização da educação para todos e para todas, e para esta questão que nós tivemos aqui a falar, de poder exatamente estar em qualquer lado. E portanto aqui, obviamente, e o Fernando também pode perguntar, mas eles interagem com os estudantes livres, têm uma navegação livre? Não, têm uma navegação segura, controlada, têm acesso apenas ao link da plataforma da universidade e aos recursos que estão lá fechados. Portanto, não há uma navegação na internet, mas há uma intranet que é controlada, e portanto essa para nós é uma questão prioritária, que tem exatamente a ver com um dos requisitos que a Direção-Geral nos obriga: questões de segurança, questões de informação e circulação de informação para o exterior, que não pode acontecer. E portanto aquilo que acontece é que neste momento eles só têm apenas contacto com os recursos, a interação é com os recursos, eles não contactam com outros estudantes, são, digamos assim, estudantes mudos, que não falam, só veem e podem fazer download dos conteúdos que estão fechados, mas não têm qualquer tipo de interação com a comunidade virtual livre, mas permite exatamente aqui uma inserção naquilo que é a plataforma e a navegação, que era uma coisa completamente impossível. E portanto a esse nível, até dizer que nós estamos, depois daquele estudo inicial das outras universidades, que nós estamos bastante desenvolvidos a esse nível, porque o que fizeram as outras universidades foi criar uns espaços apenas para os estudantes reclusos. E portanto eles acedem. Nós temos os estudantes reclusos nas turmas regulares, com um perfil especial, com uma sigla a identificar que são alunos com necessidades especiais. Não são que são estudantes reclusos, não há uma identificação, há um acesso especial daquele estudante. Podia ser por outra questão de deficiência, exatamente. Portanto, há aqui uma condição especial de acessibilidade que faz com que os professores identifiquem, para perceber que eles não podem comunicar com os outros colegas nos fóruns, nas salas de aulas virtuais de comunicação assíncrona, que não podem colocar dúvidas. E portanto aquilo que nós estamos agora a tentar até fazer é criar um canal exclusivo de comunicação entre apenas o professor e o estudante recluso, não com os outros estudantes, porque obviamente aí a situação é mais complicada, poderia criar aqui outras questões mais complexas. Mas o facto é que, passados estes anos, estamos a fechar um ciclo do projeto, com o financiamento que nós tivemos também da Direção-Geral. Portanto, obviamente que esta rede de 18 implica ter computadores portáteis, implica ter conectividade e routers a funcionar, e portanto nós temos isto estabilizado. Está, de certa forma, sustentável, e portanto nós, dentro deste número, o crescimento não tem sido, ou pelo menos não tem sido exponencial, mas desde o início nós começámos com 2 em 2014, podemos dizer que hoje temos cerca de 120, e o número também não cresce, ainda bem que não, muitos deles entram em período de liberdade e, portanto, já não são nossos números, são estudantes regulares, não são estudantes que estão sob essas condições especiais. E, portanto, outros não têm intenção de acabar a licenciatura, têm intenção de frequentar algumas unidades curriculares numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, de irem fazendo a sua formação numa área muito específica. Portanto, claramente é um projeto muito entusiasmante e que é uma obra inacabada ainda, claro. Parabéns por esse projeto. Não é comum, nós temos um cariz muito importante na inclusão. Todos os anos tentamos fazer um projeto com uma
uma empresa ou um centro, alguma coisa que nós possamos intervir, porque realmente achamos que a inclusão digital tem que acontecer para toda a gente e às vezes é preciso ajudarmos todos. Focava-me agora num outro ponto. Esta digitalização que nós estamos a passar, que teve um pico exponencial de crescimento na altura da pandemia, okay? Isto levou a uma tentativa rápida de digitalizarmos. Ainda hoje toda a gente acha que a digitalização está associada a termos mais computadores, a termos mais internet. Não é, está relacionado com processos digitais, a interação entre humanos e computadores, humanos e inteligência artificial. Como é que esta jornada de digitalização foi encarada, neste caso, pelo António, pela Universidade, em relação ao desenvolvimento do e-learning? Porque o e-learning aqui é diferente do ensino à distância e é que eu considero um ambiente misto que deve ser partilhado. Como é que foi esta evolução para este lado, que foi quase obrigatório na altura da pandemia e que hoje se tornou regra? A pandemia funcionou exatamente como um acelerador de transformação e, portanto, obviamente que eu diria que não houve verdadeiramente inovação. Houve quase um renascimento digital, ou seja, houve determinadas tecnologias que passaram, digamos assim, a ter um papel fundamental porque vieram à superfície, não é? Portanto, estarmos a falar em plataformas digitais não é novidade, estarmos inclusive a falar em inteligência artificial não é novidade absolutamente nenhuma. Em 1997, penso eu, Kasparov foi derrotado também pela inteligência artificial e, portanto, aquilo que aconteceu foi verdadeiramente aqui um processo de migração para o digital, porque os ambientes físicos foram-nos retirados. Portanto, a pandemia trouxe-nos essa essa obrigatoriedade de não haver contacto físico. E, portanto, até houve, digamos assim, uma frase que foi repetida constantemente e que é um erro, quer dizer, parece que deixou de haver contacto social. O contacto social intensificou-se, sobretudo nas redes sociais digitais. E, portanto, o que houve foi, digamos assim, o desaparecimento do contacto físico entre os atores humanos. Pelo contrário, aquilo que foi intensificado foram claramente as relações sociais que se estabeleceram. E, portanto, aquilo que a Universidade Aberta fez foi continuar a desenvolver os seus processos exatamente como fazia numa primeira fase, porque não sofreu qualquer tipo de problema. Os seus estudantes continuaram a trabalhar online da forma que o faziam e, portanto, não houve qualquer tipo de interrupção. O que aconteceu, claramente, foi o bater à porta da universidade por diferentes instituições a perceber exatamente como é que nós fazemos, como é que nos podem ajudar, como é que vocês podem colaborar neste momento. Portanto, a universidade, sendo uma instituição pública, aquilo que, obviamente, se viu na obrigação de fazer foi ajudar exatamente neste processo de aceleração e de digitalização. E atenção que aqui nós até às vezes há uma certa confusão entre aquilo que é digitalização e inovação, que não é exatamente a mesma coisa. Digitalizar um papel analógico para depois transformar em PDF, isto não tem absolutamente nada de inovação pedagógica, isto é apenas fazer um scanner exatamente e mudar de um formato para o outro, mas necessariamente não é inovação. E, portanto, aquilo que a Universidade, de certa forma, também foi fazendo foi, por exemplo, estabelecer um diálogo muito próximo com o próprio Ministério da Educação, com a Direção-Geral da Educação, e desenvolveu uma formação onde eu assumi também o papel de coordenador, de uma formação não em ensino à distância, mas de educação digital em rede, exatamente para percebermos exatamente como é que se desenvolvem processos de comunicação online, a nível da interação do ponto de vista da comunicação síncrona e assíncrona, como é que se constrói e desenham atividades de aprendizagem digitais, como é que se desenvolvem processos de avaliação digital sempre em rede. E, portanto, no sentido de combater essa distância e de fazer com que exista a tal proximidade transacional. E, portanto, aqui a ideia foi que os professores não ficassem agarrados a uma ideia de que estavam a passar por uma modalidade diferente. Não, o que estavam a fazer, exatamente como o Fernando estava a dizer, era sair do mundo analógico para ir para o mundo digital e perceber, por exemplo,
que a transformação acontece quando, efetivamente, a nível pedagógico, obviamente, quando nós mudamos de pedagogia. Porque nós podemos mudar de formato, tal como a digitalização, e eu desenvolver uma pedagogia expositiva, onde estou a expor conteúdos numa sala de aula física, e posso fazê-lo exatamente da mesma forma numa plataforma como o Zoom Colibri ou outra, como o Teams, ou utilizando outra plataforma. Não muda a pedagogia, o que muda é exatamente o formato que nós estamos a fazer para expor os conteúdos. E, portanto, a esse nível nós tivemos uma preocupação muito grande em perceber que têm que ser desenhados modelos pedagógicos exatamente para as realidades digitais e para aquilo que é a especificidade do virtual. Portanto, estamos a falar de espaços diferentes, podemos ter na sua essência as mesmas pedagogias, não é? Pode ser uma pedagogia, mas no plural, e isso é que me parece extremamente importante, perceber que não é a modalidade que faz a diferença, não é a tecnologia que faz a diferença, é sobretudo aquilo que é as pedagogias utilizadas pelos professores que depois potenciam com as tecnologias. E por isso é que nós não devemos começar a opção por selecionar uma determinada tecnologia, mas perceber como é que pedagogicamente vou atuar e perceber qual é a tecnologia ou software que me vai dar resposta. E, portanto, eu quero criar um ambiente colaborativo, tenho que procurar um software de aprendizagem colaborativa que potencie exatamente isso. Portanto, não podemos cair no risco de a tecnologia definir o rumo pedagógico, é o rumo pedagógico que tem que definir qual é a tecnologia que vai ser utilizada, não é? Portanto, a esse nível, nós tivemos aqui, parece-me, um papel importante, sobretudo a nível da mudança da mentalidade, não é? Isto não é algo fácil porque já existe uma tradição secular daquilo que é a matriz existencial das instituições. E agora, com a pandemia, e eu diria que estamos a ter dois aceleradores. A pandemia foi um acelerador e a inteligência artificial generativa é claramente o segundo acelerador que vai fazer com que este universo do digital tenha, digamos assim, uma maior expressão. E o grande desafio vai ser exatamente como enquadrar e como trazer este universo digital para trazer mais qualidade ao processo pedagógico. Há uma coisa extremamente importante, é o digital em si não traz qualidade ao processo pedagógico. Portanto, tem que claramente haver, digamos assim, uma inovação do ponto de vista pedagógico para que a tecnologia possa trazer mais potência. Eu gosto de trazer a questão da potência e da qualidade e a questão da maior riqueza. Porquê? Porque o digital pode trazer isto, mas pode trazer mais pobreza, pode não potenciar, porque se for usada de uma forma errada e integrada, pode ainda ter efeitos nocivos, não é? Basta pensarmos muitas vezes, por exemplo, na apresentação de uma palestra, um conteúdo em que o apresentador até está a fazer uma excelente apresentação oral e está a desenvolver bem o seu raciocínio, mas depois o PowerPoint não funciona ou não está alinhado com aquilo que ele está a dizer, obviamente que causa entropia na comunicação. E, portanto, eu costumo dizer que neste tipo de apresentações, por exemplo, orais, o motor tem que ser o ator humano, o PowerPoint ou o e-mails ou o Prezi ou outro software que se utilize tem que ser um apoio para potenciar e para ilustrar e para dar outra dimensão àquilo que é a apresentação do próprio orador. Se o orador já tiver potência imensa, não vale a pena estar a estragar com aquilo que pode ser uma incorporação deficiente da própria tecnologia. Portanto, a esse nível, claramente, a universidade tem feito, digamos assim, e fez também um upgrade do ponto de vista daquilo que é, sendo o seu ADN muito o mundo virtual, de perceber exatamente quais são as transformações que estão a acontecer. E, Fernando, para mim não há dúvida nenhuma, eu vou utilizar outra vez a mesma expressão, nós estamos num momento de renascimento digital, não há aqui verdadeiramente inovação, há a trazer à superfície duas coisas fundamentais. Por um lado, as tecnologias cognitivas, que claramente agora estão a evoluir de uma forma muito acelerada e estão a ficar acessíveis a todo o público e, portanto, os professores claramente vão ter que dialogar, eu diria, vão ter que dialogar com a inteligência artificial, até porque supostamente temos agentes conversacionais, não é? Eles conversam, nós fazemos um prompt e eles vão respondendo, portanto não é claramente aquela ideia de artefacto tecnológico, não, é um ator não humano que está a dialogar, interativo, que é criado por humanos, mas que em função das nossas perguntas ele dá respostas criativas e que são geradas em função de toda a informação que tem. Portanto, tecnologias cognitivas é claramente um dos investimentos que a Universidade Aberta vai fazer e, por outro lado, as tecnologias imersivas.
Portanto, quer de óculos de realidade aumentada, de óculos de realidade virtual, quer dos ambientes virtuais, onde claramente os metaversos têm aqui um papel fundamental e, portanto, a criação, a extensão destes campos virtuais para a realidade dos metaversos e a expansão de campos físicos das outras instituições também para campos digitais, para além das plataformas digitais. Porque também parece-me que há aqui uma coisa importante que às vezes há confusão. Uma coisa é nós termos um sistema de gestão de aprendizagem, uma plataforma que é concebida, e há pouco falavas nisso, que é concebida especificamente para o processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa é ter um mundo virtual que são réplicas ou que podem ser, digamos assim, mundos paralelos ao mundo físico e que nós nos apropriamos desses mundos para transformar esses mundos em espaços educativos também. Seja o conhecido Second Life, seja o Roblox, seja o Spatial, seja outro ambiente metaverso, podem ter, digamos assim, podem ser utilizados exatamente nesta ideia de serem transformados em espaços educativos. Porquê? Porque, de certa forma, também há aqui uma nova ideia e um novo paradigma, que é aquele que assenta no manifesto do professor Luciano Floridi, um professor que em 2012 desenvolveu um manifesto on life, apoiado por 13 investigadores, de perceber exatamente como é que nós compreendemos hoje o digital e que potência é que tem o digital, e de pensar exatamente que não estamos apenas a falar de artefactos tecnológicos, não estamos a falar daquilo que é uma ferramenta, de um martelo ou uma chave fenda, estamos a falar claramente de ambientes transformadores, porque se eu vou para um ambiente metaverso e estou a conversar contigo nesse ambiente metaverso, eu estou a estabelecer uma relação, estou a dialogar contigo e podemos eventualmente até criar uma nova empresa num ambiente metaverso. Portanto, não me venham dizer que aquilo é virtual e não existe. Eu estou lá, tu estás lá, nós temos os nossos avatares, estamos a dialogar e estamos a partilhar conhecimento, estamos a ter ideias para eventualmente desenvolver um projeto comum. Portanto, eles existem, esta dimensão do virtual não pode ser ignorada e não podemos criar o risco de dizer que é melhor ou que é pior. Fazem parte de um ecossistema, de uma nova ecologia, da zona da biosfera e da zona da infosfera, onde está essa mesma informação. E hoje, pensando exatamente nesta sociedade muito líquida e muito fluida e ubíqua, não é? Porque eu posso estar dentro de uma sala de aula, nós podemos estar agora aqui e de repente metíamos os nossos óculos de realidade virtual e iria para Marte e tu irias para o fundo do oceano e estaríamos aqui com a nossa corporalidade física, mas estaríamos a navegar virtualmente para outro espaço e, portanto, isso deixa de ter uma fronteira porque o meu corpo está aqui e a minha mente está, digamos assim, a agir e o nosso corpo começa-se a mexer e a entrar em desequilíbrio porque estou-me a movimentar noutro espaço que não tem necessariamente a ver com esta cadeia. Portanto, temos estes desafios estimulantes do verdadeiro, como eu digo, renascimento digital, porque estamos a sofisticar cada vez mais tecnologias cognitivas por um lado e tecnologias imersivas pelo outro. Excelente. Uma das coisas que eu acho que está a acontecer com esta digitalização apressada, com este renascimento digital que agora estávamos a falar, é a dificuldade que está a existir em motivarmos os outros interlocutores a estarem connosco nesta digitalização. A nível empresarial, isto acontece no nosso dia-a-dia aqui na Web Comum. O cliente ouve falar de tudo e mais alguma coisa, quer fazer tudo e mais alguma coisa. Agora, toda a gente agora quer ter inteligência artificial, mas não sabe como, não está preparado, nem tem noção da dificuldade. E eu sinto isso enquanto gestor, como é que é difícil motivar os meus a irem para o mundo virtual. Aqui na Web Comum nós utilizamos uma plataforma que há um dia por semana que nós vamos para essa plataforma virtual onde temos os nossos avatares, porque é o dia em que nós estamos mais em casa, estamos a fazer remote, isto permite-nos continuar ligados, é um momento mais fun, mais descontraído que nós estamos. Como é que esta motivação consegue ser transposta a nível educacional à distância? Ou seja, como é que se motiva? Porque motivar um aluno numa sala de aula já tem a sua complexidade. Motivar um aluno que está em casa, depois do trabalho, que se quer esforçar, é óbvio que ele já tem a sua motivação interna, por isso é que ele se inscreveu e que quer aprender mais. Isso é já 50% do problema resolvido. Mas como é que isto consegue ser feito? Como é que nas aulas nós conseguimos motivar alguém a poder estar lá, nesse dia em que nós queremos que ele esteja numa aula virtual e que ele esteja motivado a participar? O que é que... a questão, por exemplo... há estudos e há evidências, obviamente, que a evasão, como se costuma dizer no Brasil, dos estudantes que frequentam a modalidade de educação à distância é bastante grande, sobretudo no primeiro ano, porque há de facto ali um choque
há uma transição entre aquilo que é o modelo que ele estava habituado enquanto estudante do ensino regular, do ensino secundário, na geografia física, ir a uma sala de aula, ter um professor presente corporalmente e fisicamente que lhe dava uma interação imediata. Outra coisa é entrar-se naquilo que é o domínio de uma sala de aula virtual, e onde a comunicação é sobretudo assíncrona, no modelo da própria universidade. E portanto aquilo que tem que se fazer é criar uma sensação de presencialidade. E a sensação de presencialidade não é física, pode ser também física, do ponto de vista daquilo que é de uma corporalidade digital. Portanto, e há pouco estávamos a falar nisto, porque se eu quero fazer réplica daquilo que é o ensino na geografia física, eu consigo fazê-lo. Eu, no ambiente metaverso, consigo criar exatamente uma réplica daquilo que pode ser, vamos dizer, uma sala de aula numa universidade e, portanto, coloco lá uma réplica e utilizo exatamente a mesma pedagogia e coloco os meus estudantes no mesmo tempo a desenvolver isso. E, portanto, isso, de facto, nós poderíamos pensar que se esse seria um problema, então eu vou fazer uma réplica. Mas aqui nós estamos a falar daquilo que é um público muito específico e, portanto, que tem necessidades diferentes e que sabemos que até a opção por ir para uma determinada universidade que tem este modelo de comunicação assíncrona por base tem exatamente a ver com a flexibilidade laboral. Portanto, não interessa se não iam para uma universidade física ou frequentariam o ensino noturno, que obviamente tem ali também um período horário temporal que é depois do seu trabalho. Aquilo que se faz aqui é criar exatamente um pouco esta ideia de flexibilidade e ubiquidade que permite aos próprios estudantes ter as salas de aula virtuais abertas durante toda a semana, durante o dia, e de perceber exatamente que há professores que estão presentes do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista social e, portanto, cria-se a sensação exatamente dessas presencialidades. Aliás, há um modelo que a Universidade Aberta também, e que é um modelo que já existe mais uma vez, pensamos que é novidade, mas é um modelo que foi desenvolvido no início do século, no final do século XX, início do século XXI, que é o modelo de comunidades de inquirição desenvolvido por investigadores da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos, que fala exatamente naquilo que é o modelo com 3 dimensões de presencialidade. Presencialidade cognitiva, presencialidade social e presença do docente. Se estas 3 presencialidades se cruzarem, dá uma experiência educacional relevante. E isto é que é fundamental, porquê? Porque a sensação de estar lá um professor é que é fundamental. O pior nestes processos é aquela sensação de abandono e de não ter um interlocutor do outro lado e não ter o tal professor na mesma sala para dar uma resposta instantânea. Agora, se houver essa sensação de presencialidade, se tu fores a uma sala de aula e souberes que num espaço de 2, 3 horas, numa sala de aula virtual, colocas uma questão, colocas um post, mas que vais ter uma resposta em 3, 4 horas, vai haver alguém do outro lado que contacta, e essa sensação de distanciamento desaparece. Até porque há aqui outra situação que pode complicar a situação, que é a ausência de uma comunidade de estudantes física, onde as pessoas vão dialogando depois da aula acabar e de se juntarem para criarem laços sociais. Portanto, aqui há uma sensação de que existe uma comunidade virtual, mas que vai criando laços ao longo do período que se vão conhecendo apenas nas redes. E, portanto, eu costumo sempre dizer isso, que eu tive estudantes quando os vi pela primeira vez fisicamente num encontro, que a minha sensação não é, a única sensação era não conhecer o corpo da pessoa, mas de olhar para ela e de ver tudo aquilo que estava na mente dela, porque dialoguei tanto com ela que sei exatamente, conheço o pensamento dela, apesar de não a reconhecer fisicamente, porque nunca a tinha visto sequer através de uma câmara, de uma webconferência. Agora, obviamente que se nós conseguirmos articular, e no início falavas um pouco nesta questão, que é, eu acho que nós não processos de inovação disruptiva são muito perigosos, porque a mortalidade e o abandono, vamos dizer assim, é grande. Agora, se for um processo de inovação sustentado, onde se integram elementos mais antigos com os elementos novos, fazendo uma fusão, e portanto aqui a dimensão analógica, vamos considerar que é a mais antiga, com um elemento novo, mas que há uma ligação e uma articulação destas realidades,
torna-se muito mais atraente para aqueles que estão no processo da transição. Porque dizer, vais abandonar este cenário e vais trabalhar exclusivamente no outro, há resistência e vai-se defender aquilo onde uma pessoa se sente confortável. Portanto, eu não quero sair da minha zona de conforto, porque ali eu domino. Quando eu vou para o território virtual, eu estou frágil. Porquê? Porque estou a conhecer aquele território e aquele ambiente. E, portanto, há uma fase de ambientação, de adaptação, em que eu volto outra vez a ser um rookie e sou uma pessoa nova ali e não sei exatamente o que fazer. E, portanto, quando eu sou alguém expert e me dizem, vais perder essa expertise e vais para uma zona nova, vais começar do zero, eu não sei se estou disposto a fazer isso porque entro num processo através de aprendizagem. Agora, se me disserem que o teu universo, a tua realidade é importante, mas precisa de ser complementada com a outra realidade porque te vai trazer mais riqueza ao processo produtivo na tua empresa e vais ser mais produtivo porque consegues trabalhar numa zona geográfica, consegues estar com os teus colegas, mas ao mesmo tempo consegues dialogar com pessoas que estão nos Estados Unidos e com outras empresas multinacionais, obviamente que há uma expansividade e a produtividade é maior. Aqui passa-se exatamente a mesma coisa. A grande parte das universidades, até com este decreto que eu há pouco falei do regime jurídico de 2019, que abre a possibilidade de todas as instituições em Portugal, independentemente de serem físicas, também poderem ter educação à distância, fez com que as próprias instituições de ensino superior viessem pedir à Universidade Aberta para fazer formação, para perceber como é que eles trabalham e, portanto, e aqui o que a Universidade faz é, efetivamente, a Universidade Aberta é dar formação numa perspectiva não de concorrência, dizer estes não vamos ensinar o que estamos a fazer, senão vão-nos eliminar, mas de possibilitar parcerias que permitam, por exemplo, à Universidade dos Açores, à Universidade do Algarve, ter cursos em parceria com a Universidade Aberta e nós termos, digamos assim, projetado para dar para os alunos. É interessante ter chancelas de mais de uma universidade e de permitir a um estudante que emigrou tirar um mestrado ou um doutoramento, estar em Inglaterra e fazer um curso de mestrado. Com isso criou uma extensão, Tal e qual. A extensão para o digital. Tal e qual. Portanto, aí, obviamente, mais uma vez, temos aqui a possibilidade de chegar a todos e a todas e voltamos outra vez à mesma coisa. Desde que a pessoa tenha um computador e desde que tenha conectividade, não interessa em que espaço está. Inclusive, há pouco falei do Brasil, neste momento fusos horários de 4 horas, não é impossível. Já tivemos estudantes e temos, obviamente que às vezes eu até por curiosidade vou ver de onde é que eles são, de Timor-Leste, quer dizer, estão em fusos horários nos Estados Unidos com 7 horas de diferença e, portanto, isso não tem sido uma barreira para o desenvolvimento do próprio processo, mas é sempre um desafio. E o desafio não é um desafio apenas das universidades com uma matriz mais digital, mas também é das presenciais, que criam aquela sensação de que há proximidade, mas é uma proximidade corporal, mas há um distanciamento cognitivo às vezes dentro das salas de aula físicas que fazem com que os estudantes também não se sintam satisfeitos e, portanto, aquilo que eu diria é que, apesar deste movimento e desta imersão e deste mergulho no digital, o fundamental é perceber e é, de certa forma, inovar do ponto de vista pedagógico. A transformação digital é algo que vai acontecer, mas a inovação pedagógica é fundamental para perceber como é que eu vou incorporar toda esta dimensão digital e, portanto, eu diria que nós temos que ser competentes, isto no universo da educação, pedagógica ou digitalmente. Ou seja, não é uma formação para a pedagogia, outra para a tecnologia. É as duas ligadas e perceber que tipo de formação pedagógica é que eu tenho e que tenho que continuar a ter e onde é que o digital me traz o upgrade incorporado na dimensão pedagógica, não é? As competências da área do conhecimento científico, da área da história, da biologia, da matemática, têm que continuar a existir. Esse tem que ser o ensino de determinada área. Depois a pedagogia funde-se com a tecnologia. Não faz sentido, do meu ponto de vista, estar a dizer que há uma segunda dimensão para a pedagogia e outra para a tecnologia, até porque nós não queremos ser instrumentais. E basta ver, por exemplo, agora, este exemplo tem sido muito interessante e eu falei nisto a semana passada, é que dialogar com a inteligência artificial e com aqueles softwares do ponto de vista técnico é muito simples. O problema não é a questão técnica, de saber como é que eu trabalho com aquilo, é saber, mais uma vez, como é que eu coloco as questões e como é que eu dou feedback e feed forward para dialogar com aquele ator. Não, mas onde é que está o botão para fazer? Não, isso é cada vez mais intuitivo, não precisamos ter formação tecnológica, informática, é formação sobretudo do ponto de vista de saber elaborar questões, de pensar exatamente aquilo que eu vou perguntar ao meu ator não humano. E por isso é que os jovens podem ter alguma dificuldade em trabalhar com a inteligência artificial generativa. Porquê? Porque eventualmente alguns podem não ter ideias para gerar mais ideias, de colocar questões para depois dar respostas. Se eu faço uma pergunta eventualmente limitada, a resposta vai ser limitada, porque ele vai agir em função daquilo que é, não é? Portanto, é reativo nesse
nesse sentido e, portanto, a esse nível, claramente, nós temos aqui desafios também extraordinários e temos que criar, se calhar, eu diria, um novo léxico sobre todas estas questões do que é a educação digital em rede, do que é a educação à distância, do que é a educação presencial, daquilo que é hoje a inteligência artificial enquanto, claramente, fazendo parte deste ecossistema, não é? E percebendo... Porque eu já vinha falando há bastante tempo da inteligência artificial, mas quando eu falava em ator não humano, que até é uma expressão utilizada pelo Bruno Latour, já desde o início do século XX, eu penso que algumas pessoas achavam que eu estava a falar de aliens ou alguma coisa que se ia intrometer ali no processo. Não, acho que agora as pessoas já conseguem perceber o que é um ator não humano, que ele conversa, não é? Tem uma linguagem sintética, artificial, portanto há sempre aqui um diálogo entre linguagem humana, linguagem sintética, inteligência humana, inteligência artificial. E era aquilo também que nós, de certa forma, estávamos há pouco a falar, se por um lado a inteligência artificial está a evoluir rapidamente, eu acho que temos que fazer um investimento na inteligência humana aumentada, não é? Para conseguir dialogar com a inteligência artificial e conseguirmos tirar benefícios deste diálogo que existe. Portanto, tem que haver um diálogo em liberdade, eu diria, numa sociedade democrática. Proibições de dizer inteligência artificial na escola não, como o telemóvel não. Quer dizer, nós temos é que perceber como é que criar regulamentação para utilizar de uma forma depois democrática tudo isto, porque eu não tenho dúvidas que nós vamos ter aqui os não utilizadores, os tais conservadores que não querem, aqueles que vão utilizar eventualmente a inteligência artificial, e isto pode ser uma questão perigosa, vamos ver como é que é resolvida, a inteligência artificial de softwares gratuitos, e outros que são pagos, não é? E que vimos agora, existia o ChatGPT gratuito, depois o ChatGPT 4 já era pago, e isto cria um fosso, porque depois vamos ter, com certeza, uns que vão ter, cá está a inclusão e outra vez a exclusão. Portanto, vamos ver exatamente qual é o desenvolvimento disto, e eu acho que aqui tem que haver, como eu estava a dizer, uma regulamentação e um investimento, sobretudo, público, não é? Daquilo que é o Ministério, de oferecer todo o ecossistema aos professores, porque é como numa empresa, quer dizer, o ecossistema organizacional tem que ser da responsabilidade da organização. As infraestruturas tecnológicas da tua empresa, tens que dar o computador, tens que dar a conectividade. Não podes exigir que exatamente. Depois o ecossistema pedagógico é responsabilidade dos professores. Eu é que tenho que desenhar as minhas atividades, tenho que ser criativo, tenho que utilizar exatamente mais uma ferramenta, pensar exatamente na questão da criatividade, no espírito crítico, na resolução de problemas, porque existem agora até modelos interessantes que até avaliam exatamente quais são as profissões que estão em risco. A de professor, claramente, não pode estar em risco se ela se tornar mecânica e repetitiva na lógica da pedagogia magistral. Nesta lógica de criatividade, desenhar atividades, pensar nos espaços que eu vou criar para os meus estudantes, não vejo risco absolutamente nenhum. Isto leva-me a um tema que era importante debatermos, que é: há um futuro da educação digital. A inteligência artificial hoje está a acontecer. Estou em êxtase por poder estar a viver isto agora. Okay? Aquilo que eu via nos filmes e que agora conseguimos estar hoje no dia. Em casa eu tenho crianças e aqui há uns dias fiz uma experiência com a minha filha para que ela tentasse usar o ChatGPT como um auxiliar educacional a ela. E decidi auxiliar no início e depois abandonei a sala para a deixar sozinha, o ChatGPT. Ao final ela veio-me entregar o telemóvel e disse: já terminei, já percebi, obrigado, e foi embora. O ChatGPT registra e eu fui ler os registros. O processo inicial foi todo perguntas e respostas, ela tinha dúvidas, eram coisas de matemática, ela estava a pedir dúvidas e o ChatGPT a auxiliar, mas como ela tem 10 anos, no meio do processo ela esqueceu-se que estava, ela deixou de assumir que estava a falar com uma inteligência artificial e ela perguntou o nome. Ele se chamava ChatGPT, e ela começou a dizer, e no final da conversa entre elas, ela despede-se com um beijinho e adeus. E o ChatGPT respondeu um beijinho e adeus. Eu estava a ler aquilo e pensei, ok, está aqui, ela é uma criança, não tem preconceitos, não tem barreiras, não tem nada, ela estava a falar como se estivesse a falar com alguém do outro lado do telefone, que a estava a ajudar num projeto, num processo educacional dela. Ela não percebeu o que estava a fazer, mas eu entendi que ela não tinha barreiras, não criou barreiras e assumiu aquilo como uma naturalidade de olá, como é que te chamas? E fez o processo normal. Eu acho que o futuro da educação digital
está relacionado com a possibilidade que nós vamos ter, que estamos a ter, não é que vamos, que estamos a ter, de ligar todas estas coisas em prol de algo melhor. Sim. Não sei o que é algo melhor. Acredito que será mais eficiente, talvez, que é aquilo que a gente discute aqui na empresa. Nós aqui na empresa, quando começamos a ver isto, pronto, acabou os programadores, acabou toda a gente, eu já não preciso de ninguém, porque agora aqui consigo com a inteligência artificial. O que é que a gente tem percebido? A inteligência artificial aparece com uma capacidade de quê? De aumentar a potencialidade dos nossos programadores, de aumentar a capacidade dos meus designers, de aumentar a capacidade que eu tenho dezenas de reuniões durante o dia, de auditar as minhas reuniões, de me dar sumários das reuniões que eu tive para não me esquecer de coisas importantes durante a reunião. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer enquanto empresa é isso, dar e potenciar que os colaboradores entendam como é que devem usar isso para aumentar a sua capacidade. Como é que isto vai ser aplicado a nível educacional? Quando eu acho que os processos educativos e pedagógicos, como estavas a dizer há um bocado, ainda estão lá atrás, muitos deles devem estar, e essa é a base do nosso sistema educacional, e nós não podemos perder isso. Okay? Não é por agora que temos inteligência artificial que não devemos ler os Lusíadas. Não podemos fazer esta quebra. Mas como é que a universidade pode ajudar a que esta transição, pelo menos, seja melhor, mais fácil e que, acima de tudo, que permita que as pessoas olhem para isto como uma potencialidade e não com medo, okay? Que é o que está a acontecer, as pessoas têm medo de usar. Não com medo, com a esperança de que isto nos vai ajudar a encontrar outro. Não sabemos o que é, porque é o futuro, mas que nos vai ensinar para nós a sermos melhores em termos de eficiência, ajuda, no dia-a-dia, no auxílio. Como é que o António vê isto? Há uma coisa aqui que é fundamental, que é nós estamos claramente num processo de transição entre realidades analógicas e digitais, como eu há pouco falava, e portanto o Cassel já vem falando há muito tempo naquilo que é a sociedade em rede, a sociedade digital. Nós não estamos verdadeiramente imersos ainda numa sociedade em rede e digital a partir do momento em que ainda existe parte da população que não conhece em profundidade essa sociedade em rede e digital. Portanto, eu diria que nós vivemos hoje numa sociedade analógica ou digital, nesta ligação e articulação entre analógico e digital. Eu, enquanto investigador e pesquisador, eu já falava há algum tempo naquilo que era a educação digital. Mas, na realidade, a educação digital não existe. Isso foi uma adjetivação que demos à educação para, na minha opinião, realçar a importância de incorporar o digital no processo educativo que eventualmente ainda estava um pouco afastado. Aquilo que vai acontecer no futuro, na minha perspectiva, o que deverá acontecer é uma naturalização do digital, de uma forma natural. Ninguém hoje classifica a educação de educação analógica, mas estamos a classificá-la como educação digital, como se fosse preciso. Porquê? Porque claramente é preciso, efetivamente, haver aqui aquilo que é uma naturalização do digital. A partir do momento em que ela está consolidada, nós vamos voltar à raiz e vamos chamar educação. Educação que vai utilizar qualquer coisa que tenha à sua disposição para lhe dar qualidade. Porque, para mim, o foco, e com certeza no mundo empresarial é semelhante e passa também um pouco por isso, nós temos o objetivo do desenvolvimento sustentável da Unesco, 4, sempre presente, foco enquanto professor, que é construir uma educação de qualidade. E, portanto, aquilo que eu tenho que fazer enquanto professor é tudo o que eu tenho à minha disposição para fazer com que a educação tenha qualidade. Portanto, não é se a educação analógica ou a educação digital, é a educação de qualidade. Se ela aumenta a qualidade com processos digitais, utilizando ambientes virtuais, ambientes digitais para conseguir determinados objetivos em determinada área, eu vou utilizar. Se eu vejo que é maior eficácia, como há pouco referias, ou que pode-se desenvolver um processo com qualidade numa sala de aula física, com aqueles estudantes, com aquela limitação de 25 cadeiras, para trabalhar especificamente com aquela, vamos chamar, tropa de elite, eu vou trabalhar ali na dimensão analógica, até porque hoje há estudos contraditórios sobre, por exemplo, os processos de leitura, e nós sabemos que há aqui uma discussão muito grande entre aquilo que é ler um livro analógico e aquilo que é ler um livro, um e-book ou num dispositivo digital. E há estudos no cérebro, exatamente, que mostram que os mecanismos de leitura aprofundada são mais desenvolvidos num livro analógico e os superficiais são mais desenvolvidos naquilo que é uma leitura, porque a forma de ler é diferente. Nós temos uma visualização diferente e fazemos scroll, e no livro não fazemos
fazemos. Portanto, são coisas distintas e complementares. Há bocado falavas nos Lusíadas, eu diria que é preciso, eventualmente, até ter os Lusíadas em papel e ter uma versão digital. Se eu for para o Brasil e tiver excesso de peso, obviamente que eu vou levar no digital. Ou seja, eu tenho que me ajustar àquele momento e perceber o que é que para mim é importante. Eu vou para a praia, eu não vou levar... mas isso é uma opção pessoal. Eu não vou levar um tablet ou o meu computador ou vou ler no telemóvel. Não, sou capaz de levar um livro analógico. Porquê? Porque dialogo muito bem. Como dialogo muito bem com o Spotify, mas tenho vinis na mesma, ou tenho CDs, ou como eventualmente vou à sala de aula de cinema ver filmes porque é a sala sagrada para ver cinema, mas ao mesmo tempo não abdico da Netflix e de outras plataformas. Cá está, temos que estar sempre numa lógica de complementaridade e perceber exatamente que, há pouco dizias isso, nós só temos que estar felizes por viver nestas épocas, porque nós estamos a assistir, se calhar, a uma das maiores transformações com uma rapidez, não é? De há 25 anos atrás, o mundo era completamente diferente nesta dimensão digital, a nível de telemóveis, de comunicações, disto que estou aqui a falar, de Netflix, Spotify, quer dizer, os nossos filhos, com certeza, não conhecem aquilo que agora estamos a assistir à imersão através do vinil, eles devem achar aquilo completamente pré-histórico, porque é que eu estou a utilizar o vinil quando tenho ali a só carregar e tenho o Spotify, não é? Nós estamos a transitar, nós transitamos entre escudo e euro e conhecemos estas realidades, damos valor a estas realidades. Nós temos que conseguir aqui, eu acho que vamos ter que conseguir um balance, ou seja, de haver um certo revivalismo para não se perder exatamente tudo aquilo que é o valor acrescentado da tradição histórica. Eu acho que a história aqui ensina-nos exatamente a perceber que é importante ler o passado, perceber exatamente o que é que está a acontecer para prever o futuro, e muito do desconhecimento que possa existir dos nossos jovens sobre o passado pode fazer com que se cometam erros graves, outra vez idênticos àqueles que se cometeram. Portanto, eu acho, e sou como o António Costa, eu sou verdadeiramente um otimista. Portanto, eu acho que, e vejo que todo este desenvolvimento tecnológico é sempre em favor da humanidade, não é? Agora, tu tens a opção, ou sobes as escadas rolantes, ou vais de elevador, ou vais pelas escadas. Sabes perfeitamente que andares sempre de escadas rolantes e de elevador vais ter problemas de obesidade e de outro nível, porque estamos sempre a arranjar formas de facilitar a nossa vida, e o nosso organismo, do ponto de vista corporal, vai tendo problemas. A nível cognitivo a mesma coisa. Se metes a inteligência artificial a pensar por ti, a fazer todo o serviço, com certeza que o problema não vai estar na inteligência artificial, mas na ignorância humana, que vai ficando, de facto, deixa-se seduzir pela atração do mais fácil. É a mesma coisa. Quero desenvolver uma planificação de história e, portanto, vou pedir ao ChatGPT, faz-me uma planificação. Muito bem, se eu seguir aquilo cegamente e não tiver um know-how sobre uma planificação, vou seguir aquilo cegamente, pode ter erros e estou a fazer. Outra coisa é eu ter a minha inteligência humana e perceber, aqui, olha, esta ideia é interessante, vou aqui acrescentar mais estes pontos e vou-lhe pedir outra vez para ver o que é que ele acha. E ele reformula aquilo outra vez. Ou seja, uma planificação que eu de base poderia demorar 3 horas, fez-me em 3 minutos, eu reajustei 15 minutos, tive mais produtividade porque tenho mais 2 horas e 45 minutos para ser mais produtivo noutras áreas. Portanto, entre empresas mais da área da economia e da educação, eu acho que aqui o pensamento tem que ser muito idêntico do ponto de vista daquilo que estamos aqui a falar. Tem exatamente a ver com processos de produtividade, de qualidade, de ter mais qualidade de vida, porque se efetivamente, e isso é uma questão que se coloca, não é? Se calhar com certeza podes até dispensar mais tempo os funcionários para estarem mais felizes e virem depois com mais vontade, que era aquilo que falavas de motivação intrínseca e extrínseca, menos horas de trabalho podem gerar mais produtividade, porque é interessante eu utilizar alguns destes termos porque vou ouvindo também. A inteligência artificial está a ser não uma ferramenta, mas um co-criador. Mas se existe um co-criador, existe um criador. E o criador sou eu. Ele é um co-criador que me ajuda como um assistente virtual. Ou seja, eu, enquanto professor, não vou desaparecer. Vou ter um professor assistente que me vai ajudar a resolver, e com certeza o tutor humano se calhar vai desaparecer. Mas o tutor humano já tinha uma vida mecânica, já me ajudava só a fazer coisas mecânicas e, portanto, esse tutor vai arranjar outro emprego noutra área. Portanto, não vai ficar sem emprego, vão surgir novas ocupações que eventualmente, e portanto é uma questão de redistribuição. Portanto, profissões obviamente muito intelectuais, não vai haver, não parece que haja aqui um problema, até porque obviamente isto vai fazer com que haja aqui um reequilíbrio entre aquilo que é este avanço, e portanto nós temos que fazer às vezes até meta-análises, não é? Estamos a fazer meta-reflexões sobre aquilo que estamos a pensar e o que é que queremos fazer, e esse é um exercício que eu costumo fazer muitas vezes, é termos a consciência, não é? Por exemplo, se eu estou 2 horas ali na rede a dizer, está na altura de chega,
para teres um controle sobre aquilo, para perceberes onde é que estás a entrar num processo de adição e onde é que consegues efetivamente ter essa liberdade para fazer as opções. E portanto, se eu quero ir correr ou eventualmente fazer uma atividade esportiva, mas isso é a minha opção pessoal, não vou com o digital atrás, não quero, porque sei que eventualmente ele vai me seduzir, vai haver ali, se eu olho para o mail, vou ter um problema, vou ter uma questão do trabalho para resolver e eu quero estar na outra zona que não aquela zona. Portanto, essas opções têm que ser também naturais entre nós. Portanto, eu diria que esta questão, parece-me, da naturalização do digital vai fazer com que o digital fique sem essa classificação, mas que já esteja lá presente e pensando exatamente, atenção, que a inteligência artificial é também zona do digital mais potente, não é? Continuamos a falar de digital, não é? A inteligência artificial agora veio e parece que não, está dentro da zona daquilo que é a educação digital com mais potência ainda e, portanto, a definição em termos de educação digital até é uma educação que se enriquece com tecnologias digitais e com o sinal digital. E, portanto, aqui a inteligência artificial aparece para enriquecer a educação digital, exatamente percebendo a intencionalidade pedagógica que está por trás da inteligência artificial. Eu acredito que a fusão de todos estes veículos que nós temos à nossa disponibilidade vão, sem dúvida, poder criar algo melhor daqui para a frente. António, foi um prazer estar igualmente aqui. Estamos aqui os dois a falar. Acho que tínhamos muito mais para falar e podíamos estar aqui muito mais tempo. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui connosco no Web Talks. Foi um prazer. É o primeiro de muitas conversas. Espero que sim. Obrigado a todos e espero que vocês estejam connosco num próximo episódio. Até já.